Sabe aquele momento da vida quando você se compara à sua condição, quando aquela pessoa que venceu na vida e você quer seguir os passos traçados pelaquela pessoa e também vencer na vida? É fácil agir assim, né? Fica conosco que neste vídeo eu mostrarei para você como superar o medo, como alcançar o objetivo e também vencer na vida. Queridos, graça e paz. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem me proporcionado, me concedido de mais um dia estar aqui com você para compartilhar a mensagem de Cristo. Peço a você que não é inscrito em nosso canal que se inscreva, que ative aí o sino para ser notificado aos demais vídeos que irão ser publicados. Nós estamos no 6º benefício de uma tempestade. Finalmente chegamos no último vídeo, pela qual é o último benefício de uma tempestade. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Você que teve a oportunidade de chegar até aqui comigo e teve a conjuntura de compartilhar os vídeos. Eu fico muito grato, fico feliz pela sua vida. Eu continuo orando pela sua vida para que Deus ele venha continuar abençoando a tua família, a tua casa e o teu negócio. Amém? Queridos, vamos para a palavra. A leitura baseada durante toda esta série de vídeos está no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo de número 2. E versículo de número 3 diz a palavra de Deus. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. O 6º benefício de uma tempestade é adquirir coragem para enfrentar ou para superar o medo e prosseguir no caminho correto. Então, se chegou até aqui, continua conosco até o término do vídeo. Deus, Ele tem uma palavra para você. Queridos, falaremos sobre medo e coragem. Sabe, o medo significa algo que todo ser humano tem. É comum todo ser humano ter medo. Sabe, ter coragem significa que apesar do medo, você consegue enfrentar os desafios da vida. Sabe, o medo é um estado natural do organismo para o estado de sobrevivência do nosso cérebro. É comum, todo ser humano tem medo. Mas sabe, o medo se torna, às vezes, um obstáculo na vida das pessoas. O medo se torna algo de tropeço na vida das pessoas. O medo causa pavor, o medo causa desastre, o medo causa desânimo, angústia. Sabe quando você se depara com aquele caminho pela qual você quase chegou lá, mas não chegou porque teve medo? E você volta, e quando você volta, você pensa, deveria ter continuado, mas o medo não fez você prosseguir. Sabe onde chega o desânimo da vida? Sabe, é assim que acontece. É muito fácil a gente olhar para aquela pessoa que venceu na vida. Sabe aquele momento quando você compara a sua condição de vida com a daquela pessoa e você diz, ela conseguiu. E se você for pedir ajuda a ela de como ela conseguiu chegar lá, é fácil assim. Difícil é você tentar passar e ter coragem o suficiente para dizer, não, independente de situação vivida, eu não vou copiar pessoas que venceram. Eu vou traçar a minha rota porque Deus é comigo. Sabe, é fácil demais. Sabe quando aquela pessoa, ela passou por aquele caminho e ali, durante o caminho, ela passou por chuvas, ela passou por buracos no caminho, pedras no caminho, ela passou por susto ou teve susto durante o caminho. Ela teve um desgaste físico em uma parte do caminho porque
talvez alguma coisa fez ela acelerar mais, sabe? E se você chegasse até essa pessoa após a vitória dela e você dissesse para ela como você chegou lá, e ela lhe contasse tudo, ó, eu passei por um caminho e você evite de acontecer isso porque aconteceu comigo. Previna-se, leve isso, coloque isso na sua mochila, leve o guarda-chuva para você não se molhar, porque em tal lugar comumente chove. Seria muito fácil nós adquirir esses passos em uma pessoa que já venceu na vida. É fácil demais assim, sabe? Mas a vida não é assim. Sabe, quando achamos que temos amigos, quando achamos que estamos com vários amigos e aquelas pessoas vão positivar na sua história, estamos enganados. Sabe, deixa eu te falar daquele homem que morreu na cruz. E sabe, e quem criou a tua história e quer que você passe por ela, sabe, é com você. A história é sua, mas permita que ele trabalhe na sua vida. Deixe passo para ele trabalhar na sua vida. Sabe, se você hoje tivesse com sede e hoje mesmo você tivesse a opção em escolha de 2 copos, um copo vazio e o outro copo com água, qual você escolheria? Sim, provável, né? Logicamente você escolheria o que tem água para saciar a sua sede. E se eu te falar que existisse 2 caminhos, um caminho pela qual é vazio, não tem destino, e um caminho pela qual você não vai adquirir nenhum sucesso nele. E o outro caminho tivesse a vitória, os objetivos alcançados, a conquista, as metas alcançadas, recheados de prosperidade e vitórias para você. Qual você escolheria? É provável, mais uma vez, né? Logicamente, você escolheria o caminho que tem o sucesso e vitória, um caminho de paz eterna. Você escolheria ele. De fato, nós somos seres humanos e queremos sempre o bem-estar para nós mesmos. É assim que acontece. Mas e se eu te falar que no caminho onde é recheado de coisas boas, você precisa superar o medo e os obstáculos da vida? Embora que pareça não ser possível, mas é possível sim, querido. Eu vim neste vídeo para dizer a você, adquira coragem, adquira força para superar o medo. Mas como eu posso superar o medo? Jesus é quem está te guiando. Então, Ele é dono, querido, do tempo, Ele é dono das estações, Ele é dono de tudo, está superior a tudo e o universo está nas mãos dEle. Então, na mão dEle, você vai chegar lá, querido. Não tema, não olhe para trás. Sabe, é deste jeito que acontece. Sempre queremos alcançar, mas às vezes olhamos muitos para o obstáculo e o medo. O medo faz com que a gente volte para trás. Sabe, é de fato isso. É notório isso nas pessoas. Sabe quando uma pessoa ela passa por uma ponte e ali aquela pessoa ela teve medo da altura da ponte, mas mesmo assim ela conseguiu ultrapassar e adquirir o sucesso. E você está lá no começo da ponte e você inicia aquele trajeto pela qual a outra pessoa chegou lá e você diz, ela chegou, também posso chegar. E você vai caminhando naquela ponte e quando você chega no meio dela, você também olha a altura, tem medo, e você olha para a estrutura da ponte e talvez o seu psicológico, a sua mente diz, ó, talvez essa estrutura não vai suportar você. E você pode cair. Sabe aquele momento quando alguma coisa quer fazer com que você pare no caminho? Sabe, o nosso adversário só quer que aconteça isso. Só quer que você pare. E às vezes nós procuramos alguma coisa para dizer, ó, eu não consegui porque isso aconteceu. Eu não consegui porque isso aconteceu. Ah, mas fulano conseguiu porque a estrutura dele era melhor que a minha. O que ele tinha, eu não tive. Sabe, quando às vezes se colocamos no lugar de vítima, de coitadinhos e por que não acontece comigo? Sabe, querido, o medo estava em você. Sabe, o desespero, o querer não passar porque ia dar errado, a negatividade tem se tornado um fator principal em muitas pessoas. Por isso,
dificilmente ela vai alcançar o sucesso na vida. Sabe, tire a negatividade da sua vida. Coloque Jesus como primeiro lugar nas suas coisas. Sabe, porque a vida não é fácil para ninguém. Quem falar ou afirmar que a vida foi fácil, engana-se a si mesmo. Todos nós temos momentos difíceis na vida. Todos nós temos medo. Sabe, há pessoas que não têm medo de escuro, mas há pessoas que têm. Há pessoas que têm medo de altura, há pessoas que não têm. É desse jeito. Mas tente superar o medo, querido. Não deixe que o medo faça com que você pare no caminho. Lembre-se que Jesus, Ele está contigo. Deixa eu te contar o que aconteceu com Jonas. Jonas, ele, por percorrer uma trajetória não muito agradável aos olhos de Deus, pela primeira vez o Senhor pediu para que ele se levantasse. Querido, preste bem atenção. Quem precisa se levantar, você concorda que essa pessoa está sentada? Quem precisa se levantar, você concorda que essa pessoa está dormindo? Quem precisa se levantar, você concorda que essa pessoa está inclinada? Quem precisa se levantar, essa pessoa está no conforto e no comodismo. Sabe, eu percebo Jonas, ele não querer enfrentar o medo e não querer enfrentar compromissos e responsabilidades. Sabe? Mas mesmo assim ele se levantou com pouca coragem e ali ele traçou aquele caminho errado. Sabe, talvez ele não queria assumir a responsabilidade porque talvez tenha um compromisso maior ou talvez o medo faria, mas a mente humana sempre apresenta coisas negativas. E Deus, Jonas, levanta. Deus está dizendo para você aí, querido, levante, meu filho. Não é momento de ficar parado, não é momento de ficar na zona de conforto. Não é momento de olhar para qual caminho seguir, pois existe só um caminho que é luz, que é prosperidade, que é bem-estar. Só um caminho que transmite paz. Tudo que você quer almejar nesta vida aqui na terra está em Jesus. E além disso, ainda existe uma outra vida que você vai viver eternamente. Mas é com Ele, você precisa colocar Ele como primeiro lugar nas suas coisas. Sabe, assim que acontece. Jonas agora, ele está dormindo, ele não queria assumir nenhuma responsabilidade e nenhum compromisso. Ele não queria. Os marinheiros lá em cima na embarcação estavam tendo medo daquela tempestade que estava assolando, mas ele não estava nem aí para o que estava acontecendo. Ele não estava se preocupando. Ele não queria assumir responsabilidade, queria se afastar do medo. Querido, sabe, quando você se afasta do medo, você concorda que o medo ele se torna maior? Quanto mais você fica assustado com aquela coisa e você recua, o medo ele se torna maior em você. Sabe, enfrente o medo, enfrente a vida, pois você vai vencer, querido, porque quem escolheu a tua história foi Jesus. E Jonas agora ele estava lá em cima. A tempestade lá em cima? Não vou, eu prefiro dormir. E os marinheiros, Jonas, levanta-te. Jonas levantou. E ali ele enfrentou, jogaram ele naquela água, houve aquele percurso todo. E mais uma vez, pela segunda vez, Jesus, Jonas, levanta-te. E neste versículo 3, no capítulo 2, e levantou-se Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Agora Jonas ele percebeu que teria que enfrentar com coragem este caminho. Só existe um caminho, querido. Enfrente ele com coragem. Sabe, Jesus é contigo assim como foi com Jonas. Sabe, se existe alguma coisa que está te causando medo, ou se algo no passado está te constrangindo para você não prosseguir, querido, descarte o que aconteceu. Descarte o que deu errado. Sabe, não deixe que o medo ele se torne um obstáculo para você não conquistar. Deixe Jesus trabalhar na sua vida, mas é preciso você olhar para o caminho correto e dizer: eu preciso enfrentá-lo com coragem. Certo que o medo está comum, está intrínseco em nós. A natureza humana é essa. Mas desde que com as coisas impossíveis, cuida Jesus por você. Sabe, e agora Jonas ele se levantou. Ele despertou, sabe? Ele despertou daquela zona de conforto. E enfrentou a caminhada, enfrentou o caminho e não olhou para o medo, porque ele achava que ia perecer. Talvez o caminho até Nínive
seria mais distante. Hoje o ser humano, ele quer optar pelo caminho mais curto, sabe? Mas Deus deu vitória a um povo lá no passado. Deus deu vitória a Israel. Deus libertou Israel. Israel queria percorrer por um caminho mais curto, mas Deus deu um milagre. Deus fez prosperar a vida de um povo num caminho mais longo, sabe? Mas se hoje estivéssemos lá, talvez escolheria um caminho mais curto, porque o desgaste seria menor. Hoje queremos as coisas com facilidade, não é? Então, querido, deixe que do caminho, quem cuidou e quem preparou tudinho foi Jesus. Então, descansa. Então, tranquiliza o teu coração. Não tenha medo da tempestade, pois ela vai servir para aprendizagem na tua vida. Não tenha medo de errar, porque somos seres humanos. Ainda que você, tracei, errei, não olhe para trás, continua, sabe? Não olhe para o medo, não olhe, tenha coragem. Acredite que Deus, Ele vai fazer por você o que ninguém vai fazer. Sabe quando você se compara com aquela mesma pessoa lá, a qual eu citei, e você diz, ele chegou, eu não cheguei porque eu não tenho estrutura, sabe? Pois talvez ele não olhou para o medo, olhou para Jesus. E você olhou para a estrutura e voltou para trás, sabe? O medo se tornou maior. E quando o medo se torna maior, você esquece daquele que é dono da estrutura, dono do caminho e que preparou o caminho. Sabe por quê? Porque ele preparou um caminho para Jonas. E se ele preparou um caminho para Jonas, ele preparou também para mim e preparou também para você. Então, querido, eu louvo a Deus pela conjuntura. Eu me sinto muito congratulado, esbelto pela oportunidade que Ele tem me concedido de poder estar compartilhando o Evangelho de Cristo com você. Então, peço a você que continua nos assistindo. Este foi o último benefício pela qual seja benefício de uma tempestade. Tenho certeza que Deus ele quer te abençoar. Não irei parar de publicar vídeos. Eu tenho certeza que Deus ele quer te abençoar ainda mais. Então, querido, peço que você compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Peço que você se inscreva em nosso canal. Se você não é inscrito, é fácil. Se inscreva lá e ative o sino para ser notificado. Então, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Te aguardo até o próximo vídeo da série Devocional Lucas Clarindo. Deus abençoe.